Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma quinta-feira quântica. Vamos aguardando aí o pessoal chegar. Uma boa noite para todos. Então, as quintas-feiras é o nosso encontro marcado, né? Que bom, o pessoal está chegando, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar de novo com a Cláudia Vassão, é a nossa convidada. Ela já esteve aqui conversando com a gente sobre isso. Eu a convidei de novo porque esse tema é muito amplo, né? Tem muitas coisas ainda interessantes para a gente falar sobre isso. Oi, Cláudia, boa noite. Oi, Eliane, Tudo tudo bom? bem? Estava falando com o pessoal, né, que você já está vindo pela segunda vez, porque esse tema é maravilhoso, né? Muita coisa boa. Eu fiquei vendo as lives da Cláudia aí, os temas, né, que você colocou nas suas lives, tá? Algumas eu não conseguia assistir, né? Era num horário que eu não conseguia, mas falei, quero falar mais desses temas, muito interessantes. Eu agradeço estar aqui, né, de novo, agradeço o seu convite. Eu acho que a física quântica e a constelação familiar estão sempre dialogando, né? Até foi uma coisa que eu postei hoje bem sobre isso. Aham, com certeza. Eu adoro a constelação como uma visão prática, né, da física quântica. Eu acho maravilhoso. E os temas tratados, né, a abordagem da constelação, eu sou muito apaixonada. Eu sou suspeita também para falar. Então, eu queria te convidar hoje a falar para o nosso público um pouquinho dos conceitos, né, das leis do amor, do Bert Hellinger, porque eu vejo que o Bert Hellinger ele teve uma visão muito fora da normose, né? Eu acho isso muito legal, muito surpreendente algumas vezes, né? Às vezes o nosso senso comum acha que é de um jeito, mas aí as leis do amor, as leis do Bert Hellinger mostram que não é desse jeito, né? Então, queria que você falasse um É, pouquinho para gente. às vezes eu acho que a gente deveria começar a aprender isso lá na escola, Ah, né? sim, Porque daí quando a gente chegasse na fase adulta, a gente já ia estar mais bem preparado. sim. Então, de alguma maneira, nós desaprendemos, porque quando nós falamos sobre isso que você disse agora, das ordens do amor, ou leis do amor, ou princípios sistêmicos, né? Não importa muito o nome, Uhum. mas são três esses princípios ou essas leis, e quando a gente pensa nisso, a gente percebe que deveria ser algo natural, nós não precisaríamos aprender sobre isso, né? Sim. É claro que existem muitas culturas, existem outras pessoas de outra, de até uma crença diferente que já vivencia isso, Aham, sem ter que aprender, né? aham. Eu me lembrei agora de uma história, uma vez que eu estava na Monte Cristo, que é uma pousada aqui em Garuva, que você conhece, né? Sim. Até foi professora nossa lá, e eu fiz um workshop de constelação, e lá eles têm muito contato com os índios, né? Tem uma tribo de guaranis bem pertinho ali, e eu falando, explicando para pessoas que não conheciam nada de constelação familiar, essas três ordens do amor, que eu já vou dizer daqui a pouquinho quais são. Aham. E eu achei muito interessante que um rapaz que estava participando, ele tinha bastante contato com os guaranis, e ele falou assim, mas isso que você está falando em outras palavras, algo que os índios vivenciam lá na aldeia deles, na tribo deles. Uhum. E eles não têm isso numa plaquinha, né, escrito lá, primeira ordem do amor, Aham. segunda ordem do amor, não tem isso já faz parte da maneira deles de se relacionar com a vida e com as outras pessoas. Nós é que de alguma maneira perdemos isso e estamos agora resgatando, não só por causa da constelação, mas por causa de outros caminhos também, outras andanças aí espiritualistas, né, Aham. que acabam buscando essa conexão. Aham. Então eu vou falar um pouquinho dos três. Aham. Um deles é o pertencimento. Eu gosto sempre de começar pelo pertencimento, porque para mim ele é o mais forte. Ele tem a ver com um vínculo, ele tem a ver com o nosso lugar dentro de um sistema familiar. Uhum. E não é só o nosso lugar. Quando nós falamos em pertencimento, nós falamos em qualquer ser que tenha sido gerado dentro daquele sistema familiar. Isso Aham. quer dizer o quê? Que os bebezinhos que morreram precocemente,
crianças que, às vezes, lá na primeira infância também morreram, ou então até os abortos. Então, qualquer geração de vida faz parte do sistema familiar. Olha. O oposto do pertencimento é a exclusão. Então, às vezes, porque uma criança morreu cedo, ficou doente, ou sofreu um acidente, morreu muito jovem, muito pequenininha, essa família opta por não falar mais naquilo. Depois de um tempo, esse casal pensa assim, não, eu não quero mais sentir essa dor, eu não quero mais sofrer. Imagine que esse tenha sido o primeiro filho. Depois nascem os outros filhos e eles não contam que eles tinham um irmãozinho mais velho. Isso acontece, até hoje acontece isso. Uhum. Então, aquela criança, ela faz parte, mas os pais escolheram não falar sobre ela. Isso é uma exclusão. Então, é uma coisa tão maluca, né? Por isso que aquilo que você disse, né? Que às vezes é um desafio, né? A gente colocar isso em prática. Parece simples, mas não é, né? Então, e as coisas, da maneira que elas vão acontecendo, não é por mal. Nesse caso, seria por uma dor. Sim. Mas mesmo assim, isso acaba configurando um desequilíbrio dentro desse sistema familiar. Esses irmãozinhos que vêm depois, mesmo que eles não conheçam a história, eu gosto de explicar dizendo que a alma deles sabe, porque alguma parte lá no inconsciente sabe que veio alguém antes dele. Então, muitas vezes, o que nasceu depois de uma morte de uma criança acaba ocupando o lugar dela, porque ele foi excluído. Então, essa é uma consciência sistêmica que busca manter o lugar de todos. Então, o pertencimento tem a ver com isso. Manter, deixar que cada um tenha o seu lugar. Então, quando alguém é excluído, pode ser, e muito provavelmente isso vai acontecer, que uma outra pessoa acabe representando aquela primeira. Aí começa o desequilíbrio dentro do sistema familiar. O outro pertencimento é a hierarquia. Então, essa hierarquia parece simples de a gente entender, porque é uma hierarquia cronológica. Então, num sistema familiar, os pais são os que começam, na verdade não são nem os pais, né? É o casal. Eu vou colocar uma família hétero, mas é simplesmente porque fica muito mais fácil de entender, porque todos nós nascemos de um óvulo e de um espermatozoide. Então, eu vou pegar esse modelo de família hétero, né? Essa família, esse novo sistema vai começar a partir de uma união de um homem e de uma mulher, por amor. Não importa. Vamos fingir que é só por amor, mas pode ter outras coisas que levam um casal a estar juntos e ter filhos, né? Então, a partir do momento que esse casal tem filhos, eles passam a ser também, além de marido e esposa, eles passam a ser pai e mãe. E ali começa algo novo. Com o nascimento desse filho, algo novo se inicia, que é um sistema familiar. E então, aí começa, a gente pode pensar numa hierarquia. Então, em primeiro lugar vem o casamento, ou essa união. Em segundo lugar vem a maternidade, paternidade. E de terceiro lugar vem os filhos. Aí, lá nos filhos, imagine que eu tiveram 3 filhos. Também existe uma hierarquia. O primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo, o terceiro é o terceiro. E a gente fala sempre na constelação em grandes e pequenos, né? Ou os maiores e os menores. Então, os pais vão ser sempre os grandes e os filhos sempre os pequenos. E quando nós falamos só dos filhos, desse alinhamento entre os irmãos, nós falamos que o mais velho é o maior e o pequenininho, o último, o caçula, vai ser sempre o menor, né? E a desordem, quando nós estamos falando nessa ordem do amor da hierarquia, a desordem é quando um pequeno tenta mandar mais, tenta querer ser maior que um que veio antes. Às vezes a gente vê num sistema familiar um filho ou uma filha se colocando no lugar de maior que os próprios pais. Às vezes porque estudou mais, às vezes porque, sei lá, pensa que é mais inteligente, né? Acaba achando que precisa coordenar todo o sistema familiar e se coloca acima dos pais. Então, essa é uma outra desarmonia, né? Mas tu percebe que sempre tem a ordem e a desordem, né? O terceiro princípio sistêmico, ou lei do amor, ou ordem do amor, é o equilíbrio nas nossas trocas. Esse equilíbrio é assim, aquilo que eu dou, a pessoa que recebeu vai também querer me recompensar. A gente consegue pensar isso de uma forma bem prática. Se eu faço um trabalho para alguém, essa pessoa vai compensar o meu trabalho me pagando, né? Me remunerando pelo meu trabalho. Isso existe em todos os níveis de trocas, no material, no emocional,
né? Se eu dou atenção para alguém, se a pessoa, um amigo que está com problema, eu estou ali ouvindo, dando atenção para ele também vai querer recompensar isso. Pode ser que ele me recompense, inclusive me dando um presente, por exemplo. Então, essa balancinha, não importa muito se eu dei atenção e ele me deu um presente, ou se eu dei atenção e ele, num outro momento, vai aguardar para que ele também me possa ser atencioso comigo. Então, existe sempre esse equilíbrio, né? Inclusive para o negativo. Essa é uma balancinha que a gente não se dá conta. Então, quando alguém faz algo para nós que não é bom, nós temos também a obrigação de equilibrar o sistema. Às vezes a gente passa adiante, pensa que não, né? A gente aprendeu que tem que perdoar, a gente pode falar um pouquinho sobre perdão também, e segue adiante. E depois esse desequilíbrio, é como se fosse débito-crédito, né? Então, ficou um saldo negativo. De repente é algo que está muito difícil para eu lidar com aquilo. Eu não quero lidar com aquilo. Por exemplo, imagine que a minha melhor amiga, sei lá, revelou um segredo meu para alguém. Então ela fez algo ruim. E eu opto em me calar, e não agir com relação a isso. Então esse não agir deixa que fique instalado nessa nossa relação um desequilíbrio. Às vezes, quando isso é muito forte, quando existe um prejuízo maior, eu não faço nada, eu me calo. Isso a gente vê normalmente nos casamentos, né? Nas traições que acontecem dentro de um relacionamento. E então, esse desequilíbrio que um dos dois não conseguiu lidar com aquilo, fica ali como um débito. E esse casal segue sem resolver aquilo, e depois quem é que vai resolver? Os filhos. Então, não é resolver no sentido, eu vou lá falar para minha mãe que ela traiu meu pai, eu vou lá falar para meu pai que ele traiu minha mãe. Não é isso. Pode ser que ele nem saiba, pode ser um segredo, e às vezes, eu já vi uma história assim, houve uma traição, a mulher traiu o marido e ele nunca ficou sabendo, nunca. E quem veio constelar depois foi o filho, e aparece numa constelação que havia uma outra pessoa, e a mãe estava junto e acabou falando, né, abrindo que ela tinha traído o marido. Então, é mais ou menos assim, o filho está vivenciando algo na vida dele, um desafio na vida dele, é como se ele ficasse vinculado numa história que não é dele, como se fosse acoplado numa outra história. Essas são as dinâmicas que acontecem, que algumas pessoas já ouviram falar e chamam isso de emaranhamentos ou emaranhados, que a gente acho que empresta esse termo aí da física quântica, né, Eliane? Para falar um pouquinho sobre isso. Que é quando alguém, então, passa como se fosse repetir o destino de outra pessoa, que pode ser os pais, pode ser os avós, ou pode ser alguém de uma outra geração. Nesse caso dos pais, pode ser que um filho tem uma noiva, uma namorada, e que ele traia essa noiva o tempo inteiro, mas ele não quer fazer isso. Quando ele vê, ele já fez. E por que ele está fazendo isso? Porque ele está como se quisesse equilibrar o sistema, aquilo que o pai nem ficou sabendo que a mãe fez. E veja, muito menos o filho sabe disso. Então, nós percebemos que existe uma consciência, que o Bert Hellinger chama de consciência arcaica, que toma as pessoas do sistema familiar para equilibrar. Por que ele chama de arcaico? Porque talvez acredite que lá, muito antigamente, isso podia ser bom para equilibrar, né? Alguém foi excluído, alguém representa, alguém foi traído, alguém vai lá e tenta arrumar isso daí também. Mas é arcaico também porque é antigo e porque não é sábio, porque não é muito bom. Porque nos coloca a repetir padrões de sofrimento. Aí, com o passar dos anos da constelação familiar e das coisas que ele foi vivenciando e descobrindo, ele percebeu que existe uma outra consciência, num nível muito mais amplo, que, sei lá, a gente pode chamar de metaconsciência, supraconsciência, sei lá, universo, Deus, cada um vai falar aquilo que tem mais a ver com as suas crenças, porque essa seria uma consciência mais livre dessas coisas, sei lá, gente, como se fossem umas picuinhas sistêmicas, né? Isso está além disso, não, ok. É como se fosse assim, ok, aconteceu, mas já passou. Agora você tem o direito de ser livre. É como se fosse um amor incondicional, que deseja que todos os seres sejam livres. Só que nem sempre a gente consegue se conectar nesse campo superior, né, que eles chamam isso de amor do espírito, para que a gente possa usufruir dessa prerrogativa de que todos os seres são livres. E a gente fica, sabe, envolvido nessa outra dinâmica, que é o que ele chama de consciência arcaica,
que só fica na compensação, compensação, compensação. Uhum. Até que a gente desperte, tome consciência de que a gente não precisa ficar compensando. Que a nossa vida é a nossa vida, não é uma repetição de um padrão, de um antepassado, ou uma compensação de algo que os nossos pais não deram conta de resolver. É. Nossa, Ok, então acho que fiz um resumão. não, você colocou tanta informação importante que eu não sei nem por onde começar. Eu tinha que estar com um bloquinho aqui anotando, porque me veio tanta coisa na cabeça enquanto você falava. Vamos ver se eu consigo pegar algumas. A primeira que me vem assim é a questão da responsabilidade, né? Como cada membro da família tem uma responsabilidade muito grande, né? Com a verdade, Com a verdade. com a verdade, né? Com essa ordem do amor, porque realmente no sistema familiar é muito comum isso, e às vezes não é nenhuma questão de traição, é uma questão até às vezes mais sutil, de um casal que impõe muitas coisas sobre o outro, que a gente, né, também vê esse tipo de dinâmica, e o outro, às vezes, para querer não criar uma confusão, aceita, fala, não, eu não estou muito feliz com isso, mas tudo bem, eu sigo assim, né? E nem passa pela cabeça da pessoa, né? Que ela acha que ela pode resolver nela, né? Ela acha que, não, eu não estou muito satisfeito com isso, mas eu aceito e acha que assim está levando uma paz para o ambiente familiar. E é justamente o contrário, né? Ela está criando um baita de um desequilíbrio, né? Sim. Que depois ela vai acabar vendo algum filho, algum ente querido, às vezes até ter situações trágicas aí, né? Podem acontecer por conta disso. Uhum. Isso que você falou me fez lembrar de uma coisa muito recorrente que eu vejo nos atendimentos e nas constelações. Quando um casal já não existe mais, ele já não funciona mais como um casal, porque o homem e a mulher, o marido e a esposa, eles já não têm mais uma relação desse nível. Eles estão ali por outras razões. Eles estão ali pelos filhos, eles estão ali pela família, pelos amigos, pelo patrimônio. Então, e às vezes nem entre eles falam abertamente que já não existe mais essa relação, né? E alguns têm a ideia, e é uma ideia que não tem nada a ver com a realidade, de que isso é o melhor para os filhos. De que manter uma relação Exatamente. que já acabou é melhor para os filhos. Exatamente. Então, o Bert Hellinger fala que a melhor coisa que um casal pode fazer para os filhos é ser verdadeiro. Né? É assumir que talvez essa relação tenha acabado e cada um fazer o melhor que pode fazer com a sua vida. Porque ficar mantendo um casamento, uma união que já não existe mais amor, não existe sexualidade, não existe cumplicidade, isso não traz benefício nenhum para os filhos. Então, esse é o aprendizado que os filhos estão tendo para a vida deles, para as relações amorosas deles, né? É o exemplo do pai e da mãe que estão juntos, mas não estão juntos como homem e mulher, ou marido e esposa, acabou. Então, mesmo que sejam... Às vezes as pessoas mantêm uma imagem, mesmo dentro de casa, na família, na sociedade, de que são um casal que tá bacana. E a gente vê isso, né? Aquele casal modelo. Opa! Mas lá entre quatro paredes não existe mais o casal. Então, eles são personagens. E isso é um desequilíbrio muito grande que mais tarde os filhos vão levar isso para a vida amorosa deles. É uma pena. Porque a gente está aqui para ser feliz e para ser livre, né? Sim. Enfim, é a maneira que nós inventamos de viver. E eu acredito que nem só na vida amorosa, né? Pode se manifestar talvez até como uma doença, né? Como uma... não sei, tem infinitas maneiras, né? Às vezes algum filho que adoece, que venha a falecer cedo. Até isso pode ser também, né? Uma compensação de algum desequilíbrio, né? Não sei, pelo que eu já vi. Pode, fala. sim. E é muito legal porque tem uma frase, né, que o Stephen Hawking, né, que foi um grande físico da atualidade, morreu há pouco tempo, que ele falava: o inimigo do conhecimento não é a ignorância, o inimigo do conhecimento é achar que sabe. Então, por isso eu acho lindo a constelação, porque ela mostra que um monte de coisa que a gente acha que sabe não é nada daquilo, né?
Porque, Sim. né, realmente, esse é o inimigo, porque a pessoa acha que sabe o que é melhor, né? Uhum. E ela É. e nesse ponto ela é como a física quântica, ela é contra-intuitiva até algumas vezes, né? Porque pelo senso Uhum. comum você pode até, não, pelo senso comum, né? Como esse exemplo do casal que você deu, é melhor manter a família. Isso talvez o senso comum leve a pessoa a pensar, né? Mas a realidade é contra-intuitiva, né? Na verdade, não é isso. Então, eu acho muito É. maravilhoso. A questão do perdão Sim. também, né? Que me chamou a atenção, que eu também achei, assim, contra-intuitivo também. Porque, né, a gente acha que sabe também, né? Em relação a Uhum. esse tema. Então, queria ouvir Tá, para você falar um falar um pouquinho do pouquinho. perdão. Sim. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque, e não só sobre o perdão, mas a gente tem outras coisas que nós aplicamos na nossa vida, achando, né, bem disso, achando que sabemos o que significa, né? A gente pensa que sabe o que está fazendo, a gente pensa que pode analisar uma situação e tirar uma conclusão, e na constelação a gente vê que não é nada disso, né? Porque se fosse tão simples assim, a partir de um processo lógico, racional, a gente resolveria todas as coisas, né? Infelizmente não é assim que funciona. E o perdão é interessante porque ele desequilibra o dar e tomar. E eu vou explicar por quê. A gente tem uma ideia de que o perdão todo mundo fica igual, de que o perdão é amoroso. É. Ok, existe esse perdão. Né? Se a gente pensar no Dalai Lama, né, por exemplo, ele é uma pessoa que com toda certeza vai utilizar um perdão que vai equilibrar. Hum, A gente pensar no Ho Oponopono, que as pessoas sempre perguntam, né? Porque vão falar, mas no Ho Oponopono eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Aí a gente pega assim uma raiz havaiana de uma outra cultura, de uma outra visão espiritualista e de um outro idioma também. hum. Então, essa tradução para chegar no nosso sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, vem de uma outra história. E quando a gente fala em uma outra história, eu falo, por exemplo, vou pegar o exemplo do Ho Oponopono. A gente, quando começa a fazer o Ho Oponopono, a gente vai se conectar num campo também, né? O campo mórfico do Ho Oponopono. Ah, E nós vamos fazer um download aqui de toda uma informação que vai mover algo no meu campo individual também. hum, E nessa ressonância que eu estou, de repente, imagine que esteja fazendo o Ho Oponopono com um antepassado meu, que é uma ressonância morfogenética também. uhum. Então, nesse momento, eu estou trazendo uma informação que vem com uma frequência lá do campo do Ho Oponopono, havaiano, Ah, nanana. Então, esse é um perdão. Agora, a gente poderia pensar na mesma trajetória, pegando aí a coisa da compaixão e do perdão do Dalai Lama. Agora eu vou pegar o nosso perdão ocidental e com um campo que vem da Igreja Católica, por exemplo. Qualquer igreja, mas eu vou pegar, assim, qualquer igreja cristã, mas eu vou pegar a Igreja Católica. Então tá, eu sou católica e eu aprendi lá na minha religião sobre o perdão. O que é esse perdão dentro dessa visão das igrejas, as doutrinas que são cristãs? Eu acredito que Jesus Cristo não tem nada a ver com isso. Eu vou deixar ele fora disso, mas pegar o que a gente aprendeu e que foi mudando, 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 está hoje aí, né? Esse perdão tem a ver com pecado. sim. Ou seja, para receber o perdão, a pessoa tem que primeiro reconhecer que ela é pecadora. Uhum. Então, isso está incutido na gente. Isso tem um campo mórfico gigantesco. E é muito natural que quando eu vou perdoar alguém, eu estou também julgando e condenando essa pessoa pecadora. Uhum. Ponto. Gente, é muito difícil a gente não estar conectado nisso. Porque tem Infalivelmente a gente vai. a ideia da culpa, né? Que coloca a pessoa muito lá embaixo, né? Realmente. Uhum. E o que acontece com quem perdoa? Com quem é perdoado, ele já sabe que ele é pecador e que ele está culpado e que ele está lá embaixo. Mas e quem perdoa é o quê? É o É generoso, né? imenso. O benevolente. É Deus. É Deus. Sim, é verdade, porque né, para Deus que a gente pede o perdão, né? Então, veja que coisa maluca. É. E eu já vi muitas pessoas perdoando com esse perdão da compaixão, com esse perdão amoroso do Ho Oponopono, mas eu já vi muita gente tentando perdoar, tentando, passou a vida inteira assim, eu estou a minha vida inteira tentando perdoar o meu pai.
primeira coisa, ela já foi contra uma das ordens do amor, que é a hierarquia. Como que um filho que recebeu a vida, ou seja, recebeu tudo desse pai, está querendo perdoar? Perdoar por quê? Ah, porque ele dava mais dinheiro para o meu irmão do que para mim, porque ele era machista, ele não gostava de mim, e eu estou passando a minha vida inteira tentando perdoar meu pai. Então, essa pessoa não vai conseguir, ela não vai ter êxito nessa empreitada dela, e se ela se enganar achando que sim, ela está se colocando como Deus. Então, essa distância, né, ela veio parar aqui em cima e a outra pessoa aqui embaixo. Então, normalmente, esse tipo de perdão gera dinâmicas de poder mesmo, né? De dar e tomar, desequilibra totalmente. E quando a pessoa, às vezes é um jogo, e quando a pessoa que fez um troço errado pede perdão, pode saber, a maioria das vezes é um jogo. É assim, eu não quero lidar com a nhaca que eu fiz, Sim, eu não dou conta disso, sim, eu vou empurrar para você e você, por favor, me perdoe. sim, Né? sim. E normalmente quem faz isso, passa um tempo, vai fazer a mesma nhaca. Né? Porque ela vai continuar fazendo porque aquilo. não é Então, é um jogo. não é porque a verdadeira essência do perdão é não repetir aquilo, né? Quando a gente pede desculpas ou pede perdão de coração, né? É porque realmente eu entendi, né, que aquilo não é interessante. Mas com certeza, eu acho que talvez na maioria das vezes seja isso que você falou. Na verdade, a pessoa não consegue lidar com aquilo. É mais fácil jogar para o outro. Jogar pro outro. E daí o outro que não fez nada tem que tomar a decisão final. Olha que absurdo, né? Ai, alguém fez algo ruim que foi ruim para mim. E além de tudo, sou eu que vou ter que lidar com isso, decidindo se eu vou perdoar ou não a criatura. Então, é um jogo, né? É o jogo do empurra. E a pessoa que tem que recebe isso, né? Essa incumbência de perdoar ou não, aí vai encontrar o ego dela. Ou ela vai achar isso maravilhoso, ela vai se achar Deus. Né? Então, às vezes, isso pode se transformar num ciclo vicioso mesmo, né? Num vício emocional de fazer errado, jogar para o outro se empodera achando que é Deus, perdoa e fica esperando que o outro faça de novo para ela poder perdoar de novo. Então, tem várias dinâmicas aí que permeia essa historinha do perdão, né? Na constelação familiar, a gente jamais vai usar o perdão, jamais. A não ser que eu, às vezes, uso o Ho'oponopono. Quando eu percebo, assim, que a gente está lidando com uma coisa muito antiga, que nem sabe direito o que é antepassado e o que aconteceu, né? Eu sinto que o Ho'oponopono, que a gente está conectado nesse campo mórfico do Ho'oponopono, lá original, ele tem o poder de limpar esses ruídos, digamos assim, que são as ressonâncias mesmo que trazem essas coisas do passado para a vida de alguém. Então, às vezes, a gente vê o efeito na hora da constelação, é bem lindo. Mas, tirando isso, eu nunca vou pedir para alguém falar, me perdoe, ou, né? Muito menos as pessoas, às vezes, vêm para a constelação esperando que, na constelação, alguém que fez algo a ela peça perdão. Então, isso não vai acontecer também. O que a gente usa na constelação é algo mais modesto, mais humilde, que é eu sinto muito. Então, quando alguém fez algo que não deveria ter feito, se arrependeu, ela pode dizer, eu me arrependo, eu não deveria ter feito, e eu sinto muito. Né? Eu sinto muito, para mim é mais adulto e não tem jogos. E a outra pessoa, se ela sentir no coração dela que tudo bem, ela vai dizer isso. Ok, tá tudo bem, já passou, ou se algo foi muito grave, ok, mas nós precisamos fazer um novo contrato na nossa relação, um novo acordo para que isso nunca mais aconteça. Então, nós sempre temos essa possibilidade nas nossas relações, né? De recontratar. Se aquilo não está funcionando bem, não vai ser um eu te perdoo que vai resolver. Não vai ser um eu juro que eu nunca mais vou fazer que vai resolver. Então, às vezes, ir para o nosso eu adulto, né? E reconhecer o que aconteceu, como foi feito, o que está errado, falar eu sinto muito, e a outra pessoa analisar se ela pode dizer que está tudo bem agora ou se ela precisa de mais um tempo. E então, recontratar. Esse recontratar é muito bom, porque a partir daí entra em vigência uma outra forma dessas duas pessoas se relacionarem, que talvez funcione muito melhor, né, com regras mais claras do que é bom e do que não é tão bom para ambos. Acho que sobre o perdão é isso. Mas, nossa, é maravilhoso.
Eu fico encantada, né, com a constelação, porque, como eu sempre falo para os alunos, né, as pessoas também, quando vêm estudar física quântica, já vêm com essa ideia, né, de que a física quântica ela abarca esses fenômenos sutis do universo, né? Por isso que ela é tão maravilhosa, porque a gente foi criado na física newtoniana, na física clássica, que só trata da matéria grosseira, né? Mas e aí? E os outros fenômenos que a gente sente, a gente vivencia, a gente sabe que faz parte do universo? Isso fica fora da ciência, né? Isso não existe. Mas aí a física quântica é essa física, né, que abarca esses fenômenos sutis e mostra, né, que esse mundo sutil, esse mundo de informação, de energia, ele é tão real quanto a matéria que eu estou batendo aqui, que eu estou pegando na minha mão, né? E isso é uma expansão de visão muito importante, né? Muito importante. Que a gente quebre esse materialismo científico, né? Porque a gente ainda vive muito, né? Como você falou, como a gente desaprendeu, né? Se você vai lá na cultura indígena, eles têm isso vivo, né? No, talvez em grupos africanos, em outras culturas, eles têm isso muito mais vivo, né? E a gente ocidental, com essa coisa da ciência, do materialismo científico, do cartesianismo, de dividir tudo em pedaço, como isso atrapalhou a nossa vida, como isso acaba, quer dizer, é uma ciência muito boa para gerar tecnologia, mas para o nível de satisfação, de felicidade, realmente, que é o que a gente quer, na verdade, né? Porque a gente, quando compra tecnologia, a gente quer ser feliz, na verdade. A gente quer tecnologias que facilitem a nossa vida, que deixem a nossa vida mais fluida, para a gente ser mais feliz, né? Mas a gente não pode ficar esperando felicidade só da tecnologia, gente. Isso não vai resolver, né? Então, a felicidade vai vir desses olhares, né? Desses olhares de sabedoria e de como harmonizar esse universo sutil, né? Esse universo de informação, de energia, de frequências, né? Que a física quântica traz assim de uma maneira muito clara. Então, a constelação é maravilhosa. Eu não me canso de me apaixonar assim, pela constelação. Acho que realmente é bem importante, né? Que todas as pessoas pudessem conhecer, pudessem participar, né? Ver a veracidade, né? Porque a gente falando assim, quem está muito ainda no paradigma cartesiano vai falar, não acredita em nada disso, né? Vai achar que é. Sim. Mas se a pessoa eu tenho falado que se a pessoa vai e participa, basta uma vez, né? Acabou, ela não vai ter mais dúvida. Sim, é verdade. É uma porta de entrada que talvez ela não ache a saída depois, porque se ela chegou ali, sentiu algo e viu algo sendo tão diferente daquilo que ela imaginava que era a situação dela, ela vai ficar muito curiosa e muito provavelmente ela vai querer continuar entendendo o que é isso, né? E assim como você, né, com o trabalho que você faz de levar a física quântica para a prática, para a vida real, eu também estou engajada aí nessa história de levar a constelação para a vida das pessoas. Estou meio que numa campanha até, né, que eu tenho falado tanto em filosofia da constelação familiar, para que as pessoas conheçam isso e levem isso para a vida. Porque às vezes tem gente que busca constelação porque alguém indicou, porque alguém. As pessoas costumam falar assim, é uma coisa mágica. Gente, não é uma coisa mágica, é uma coisa real. E depende da consciência de quem está fazendo. Não é o Bert Hellinger que inventou um treco aí que né, pega uma varinha e pronto, resolve. Não é isso. Né? O resultado de uma constelação tem a ver principalmente com a tomada de consciência da pessoa que busca a constelação. Porque senão a constelação vai acontecer e ela vai sair dali e vai falar, tá bom, muito obrigada. Vai embora e não vai acontecer nada. Se ela continuar fazendo as mesmas escolhas. Então, quando a gente estuda um pouquinho essa coisa dos campos, né, Eliane, a gente começa a perceber que a gente está muito conectado em campos que são campos de padronização. E se a gente pensar nisso, isso também num nível menor, por isso que é bacana a gente pensar na física, porque a gente pensa em coisas que vão como se fossem camadas diminuindo até chegar, sei lá, numa sinapse. Sim. A gente já tem
uma tendência a padronizar coisas dentro do nosso próprio corpo, né? Através dessa rede de sinapses, e que se a gente não cuidar, a gente fica fazendo a mesma coisa que nem um robozinho no piloto automático, né? Sim. Então, eu gosto de fazer essa analogia, assim, das nossas sinapses e como a gente pode modificar, como o nosso cérebro é plástico, a gente pode construir novas sinapses, mas se a gente não perceber, se a gente não se der conta de que a gente criou um hábito, seja o que for, hábito comportamental, hábito emocional, não importa. A gente está com esse hábito, a gente fica fazendo aquilo repetidamente, né? Aquilo que era uma trilha vai virar uma autopista, né? Porque vai ficando tão fortalecida aquela sinapse Sim. que cada vez fica mais difícil de mudar. Mas mesmo assim é possível mudar. Sim. E quando a gente pensa fora, expandindo um pouco o nosso ser, né? Que eu falo que a gente tem a ilusão de que a gente é limitado pela pele, e é mentira, porque a gente continua conectado, né? Em tudo. Nós vamos além dessas sinapses que estão no nosso corpo, e eu gosto de brincar, eu falo que nós temos sinapses cósmicas, então a gente vai se conectando a muitas outras coisas. E também é uma padronização. Então, quando a gente pensa nesses campos de informação, são campos de padronização que a gente acaba repetindo o que o tataravô fez, o bisavô, o avô, o pai, chegou em mim e eu estou fazendo igual, e não estou nem pensando que eu estou fazendo igual. O importante é que a gente comece a despertar, né? E a meditação ajuda muito nisso. Sim. Despertar para tomar consciência, no mínimo perguntar, mas por que eu estou fazendo isso de novo? Então, a filosofia da constelação familiar, que é o que eu tenho falado muito, vai muito ao encontro também das coisas que você traz como com a física quântica prática, né? Que é isso, que é um despertar, e que a gente assuma as rédeas da nossa vida, saia do piloto automático e comece a observar o que eu estou fazendo, e se questionar. Por que eu estou fazendo isso de novo? E se eu estou fazendo isso de novo, eu tenho que ter consciência que eu posso parar de fazer isso e começar a fazer de um outro jeito. Sim. Então, eu acho que essas duas filosofias, né? Que vem também do budismo, da meditação e tudo que você faz, combina muito bem com essa ideia que eu gosto de trazer da filosofia da constelação familiar. Sim, fica perfeito. Por isso que a física quântica realmente ela torna esse conhecimento mais acessível, né? Porque quando você falou dessa questão, né, de repetir sempre o mesmo padrão, né? Isso na física quântica a gente tem até um gráfico. Aí a pessoa vê, né, que é aquela, a gente chama de curva de sino, né, que é a curva das probabilidades de quânticas, né? Então, a gente tem ali que é como um sino, assim, né? Então, se a pessoa ela vai repetindo o padrão, repetindo, aquela curva vai fechando, até que chega uma hora aquilo vira uma reta. Só tem uma resposta que ela dá, né? E a ampliação é justamente a gente, como a gente quis fazer com a curva do Covid, né? Achatar a curva, fazer a curva descer e abrir, né? Para que a gente possa acessar essas outras possibilidades, né? São infinitas possibilidades, né? E na meditação a gente trabalha bem isso que você falou, que a gente dá até o exemplo do sulco na terra, né? Então a água cai, se ela vai caindo sempre no mesmo lugar, ela vai abrindo sulcos na terra, né? Que depois, toda vez que chove, a água já escorre por ali, e quanto mais escorre por ali, mais fundo fica, e a pessoa vai perdendo completamente a criatividade, né, a possibilidade de viver, né, de uma forma mais intensa. A Graça está perguntando aqui como a física quântica diz que podemos sair das repetições, né? Então, a física quântica ela traz essa ideia, como a Cláudia falou, do determinismo comportamental, né? A gente tem que pular fora disso, né? Mudar essa sinapse, né, essa rede. E aí existem vários meios hábeis, né? Tem a meditação, como a Cláudia falou, a própria constelação é um excelente meio hábil, né? Porque no momento que a pessoa chega lá e der de frente com aquilo tudo, né? Aquilo muda, né? A mente da pessoa. Então, tem vários meios hábeis que a gente pode usar e cada pessoa vai ter o meio hábil que vai funcionar melhor para ela,
né? Isso também é uma coisa maravilhosa. Não tem Aham. regra isso, né? Também não tem aquilo. Não, eu medito, todo mundo tem que meditar. Não, a meditação pode funcionar muito bem para um, para outro não vai funcionar tão bem. Então, o autoconhecimento também, né? A gente buscar. Por isso, essas lives, né, de quinta-feira, eu já entrevistei várias pessoas de várias terapias diferentes, porque são meios hábeis, né? É importante que a gente tenha esse buffet de meios hábeis para a gente escolher o que a gente vai querer, né? O que vai funcionar melhor para a gente, né? Então, essa pergunta da Grazi me fez pensar, assim, juntando a meditação, né? Se a pessoa consegue chegar pelo menos ela consegue perceber que ela está numa repetição, porque veja quantas pessoas que não conseguem nem perceber, passam a vida inteira e não se deram conta que elas não viveram a vida delas. Elas viveram uma vida estranha. De repetição do quê? Né? Então, às vezes, com a meditação, às vezes com alguma outra técnica, ela consegue pelo menos chegar no ponto de, e agora? Me dei conta de que eu estou fazendo um negócio que eu não sei por que eu faço. E daí ela vai buscar ajuda. Às vezes as respostas vêm na meditação, às vezes não vêm. O que a gente percebe é que quando está no transgeracional, ou seja, quando não faz parte da biografia, não é um trauma, não é nada da pessoa, está fora dela, fica mais desafiador fazer isso sozinha, né? Sem uma ajuda de algo que mostre isso. Então, bem como você disse, se ela faz uma constelação e aquilo vem à tona, ela vai perceber que ela tem uma ressonância, que é isso que a gente chama de ressonância morfogenética ou mórfica, ou seja, algo do passado que ela está fazendo download. Mas por quê? Porque ela tem um padrão pessoal, alguma coisa que ela fica repetindo também, que vibra igual aquilo do passado e faz ela repetir aquele padrão lá também. Então, mesmo que a constelação é uma que eu acho interessante, que faz a pessoa se dar conta que ela também tem o livre-arbítrio de escolher, mas ela só vai ter livre-arbítrio se ela tomar consciência de que tem alguma coisa que não está funcionando bem, Sim. E se ela quiser fazer diferente. Sim. Então, nesse momento que juntou o se dar conta, o tomar consciência e decidir fazer diferente, ela muda a frequência dela e ela sai dessa ressonância. Olha. Aí ela tem um trabalho dela interno de seguir com esse novo estado vibracional dela para não voltar a ressonar com aquilo do passado. Exatamente. Eu acho isso bem legal. Isso é bem legal. E nesse momento é muito importante também, né? Ela seguir com algum meio hábil, porque na hora que a gente sai daquela bolha, né? Daquele estado que a gente já estava acostumado, a pessoa se sente muito estranha, né? Ela sente que ela já está tão habituada com aquilo, né? Tem uma inércia assim de movimento, né? Que quando a pessoa quebra, ela se sente meio deslocada e às vezes como um sofrimento, né? Às vezes algo está fazendo a gente sofrer muito, mas quando a gente se libera daquele sofrimento, a pessoa se vê meio perdida assim também. E agora, quem sou eu sem aquele sofrimento que eu já estava tão familiarizada? Meu velho conhecido. Já era o meu conhecido. Então, quer dizer, é importante que a pessoa tenha esse ato de coragem, né? E eu acho que o que vai buscar, o que vai trazer esse ato de coragem, o que vai inspirar a pessoa, né, a ter essa coragem, é isso tudo aí que você falou. É ela ver que do jeito que ela está fazendo vai dar tudo errado. Não adianta. Né? Vai dar tudo errado. Então, ou vai, não tem outra opção, né? Então, isso é maravilhoso, né? É só uma questão de ganhar tempo mesmo, né? Daí fizeram algumas perguntas aqui, como a física quântica vê o livre-arbítrio, né? Então, a física quântica, ela traz totalmente o livre-arbítrio para nossas mãos, né? Porque no momento que a gente entende que a gente tem um mundo interno que espelha o mundo externo, né? Que existe essa cocriação, que nós não somos vítimas do externo, né? Que tem, como tudo que a Cláudia explicou aí, a nossa participação. Então, é isso, é a tomada de consciência, né? Eu acho que a frase de hoje, assim, resumindo a live, é a tomada de consciência, né? Porque esse é o primeiro passo. E uma vez tomada a consciência, buscar os meios hábeis, né? Que você vai se encontrar de novo, vai se encontrar
de uma forma mais positiva. Não precisa ficar com medo, né? Porque Isso, até... tem que dar sustentabilidade, né, ao estado de consciência. Sim, sim. Fazendo isso que você chama de meios hábeis, né? Eu concordo. É. Importante. Sim, porque até na meditação a gente tem uma meditação nos 5 elementos, né? Que a gente chama de 5 lungs, que é terra, água, ar, éter e fogo, né? Porque nesse momento que a gente dá o salto quântico, né? A gente às vezes fica meio sem chão, né? Os elementos desequilibram. Então a gente tem esse meio hábil, né? Que a gente usa essa meditação, que a gente foca no elemento terra e recupera o equilíbrio do elemento terra. E é impressionante, é fantástico como, né, essas coisas acontecem. Mas é isso, viver é um ato de coragem, né? E sejamos todos corajosos para a gente, né, passar aí pelo caminho, inspirando outras pessoas, espalhando sabedoria, cura, né? Tanta coisa maravilhosa aí. Mas que bom, Cláudia. Muito obrigada por você ter vindo de novo compartilhar esses conhecimentos aí tão fantásticos. E eu gosto de falar sempre, né, fazer uma propaganda aqui, que a Cláudia trabalha também com constelação com cavalos, que eu acho muito lindo, né? Porque legal. aí para os cartesianos vai encrencar a cabeça de vez agora, né? É bom para eles ficarem mais curiosos ainda, né? Porque... O que é constelação com cavalos, né? Porque a pessoa pode achar, não, mas aquilo ali é um psicodrama, né? Pode achar assim, não, as pessoas estão representando, tá, mas também existe a constelação com cavalos, né? E aí, você vai dizer que o cavalo tá representando? Tá. Ensaiou um script, acho que não dá, não. Não dá, né? Então, não dá. É maravilhoso a gente ver esse campo de informação vivo ali atuando para a cura, né? Para a cura e para a liberação. Então, é muito emocionante. Mas, muito obrigada, Cláudia. Alguma mensagem? Eu que agradeço. Que você queira deixar mais? Eu penso que a gente precisa estar aproveitando esse momento de recolhimento agora, né? Para praticar isso tudo. Sim. Né? A gente não está saindo, não tem restaurante, não tem bar, não tem Sim. festa, né? Ou se tem, é bem mais limitado, a gente aproveitar isso para olhar mesmo e fazer esse questionamento. Mas por que eu estou fazendo isso, né? O começo de tudo é que se auto-questionar. Sim. Por que eu faço isso? E busca a resposta. E seja feliz, né? Né, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Você vê, isso não deixa de ser um presente que essa pandemia trouxe, né? Porque quando que a gente ia ter um tempo, né, para se recolher dessa forma? Ter um tempo para você, né? É um tempo para a gente, né? Mas, como a gente falou, isso às vezes, num primeiro momento, assusta, né? A pessoa tem um pouco de medo. Ai, se eu descobrir que não é assim, o que eu vou fazer? Mas não tenha medo, gente. Não tenha medo. Vamos dar o salto quântico. Vamos. Tem muitos profissionais maravilhosos aí, como a Cláudia e vários outros que estão aí para nos apoiar nesse caminho, né? Então, tá bom. Isso aí. Quem quiser pode passar lá no meu perfil também, Isso. né? É Cláudia Vastão, dá uma olhadinha lá. Tem alguns conteúdos, tem no Luz do Ser também, né? Que a gente está agora divulgando a filosofia da constelação familiar. Então, quem quiser conhecer um pouco, provavelmente na segunda-feira a gente faça uma nova aula aberta. A gente fez ontem 2 turmas, porque a gente abriu um horário das 19h30 e lotou, tinha 100 pessoas inscritas, a gente abriu um das 14h30. E mesmo assim teve gente que não conseguiu participar, então muito provavelmente segunda-feira tem uma aula gratuita sobre a filosofia da constelação familiar. Que maravilha. Quem quiser pode coisa linda. Me perguntar lá pelo direct, qualquer coisa assim, que a gente vai passando o link. Gente, vamos aproveitar que isso é informação muito preciosa. A Luana perguntou se a live vai ficar gravada. Eu tenho conseguido salvar e depois eu posto no meu canal do YouTube. Aí eu vou passar para a Cláudia também, ela também posta nos canais dela. E vocês podem assistir aí quantas vezes vocês desejarem, indicar, compartilhar para quem vocês acham que... Porque a gente sempre se lembra de alguém, né? Nossa, fulano, vou ouvir isso.
Então, fique à Verdade. vontade, vamos espalhar essa corrente do bem. Então, um beijo Então, grande, muito obrigada. obrigada, beijo, até. Tchau, tchau.